Muito Errado, bom mesmo mas o saber. pulso ainda É, pulsa. Boa tarde, bom estudo é para isso nós. aí, gente, é isso aí. Vamos Isso lá, Boa aí, ó. muitos tarde. E vamos que estudos. vamos. É isso aí. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de agosto de 2024. Muito frio, muito, muito frio. E hoje, né, segunda-feira, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, a publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos começar a estudar a questão 553 de O Livro dos Espíritos. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Eu vou pedir para... Verinha, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Verinha, tá Então, escutando. tô sim. É que eu tô aqui na cama, tô meio enrolada. Mas vamos então levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? Hoje um pedido especial ao Dr. Bezerra, que somos estudiosos da doutrina, pedindo a Deus por nossa aula, que a gente tenha bastante entendimento, que estejamos receptivos aos conhecimentos que chegarão até nós e que possamos colocar na nossa vida de relação, aprender e colocar em prática o que a gente aprende. E pedir a doutor Bezerra que, se for possível, que nos auxilie com intuições, com medicamentos que possamos usar para atenuar nossas dores físicas, para que elas não sejam motivo do nosso desânimo na nossa caminhada, nos nossos estudos, para a nossa evolução. E que possamos todos sermos um feixe de luz e de fé. Que assim seja, Senhor. Ser conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Eu pedi a vocês, né, botei o apoio aí eu botei o livro dos médios, né, e o livro dos espíritos. O livro dos espíritos a gente está aqui, vai procurar. E eu botei também o livro dos médios, aí o apoio às questões que a gente vai precisar dar uma olhadinha. Mas vamos lá. Nós estamos aqui na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta 553, que é a pergunta que iniciou o nosso estudo de hoje, nessa pergunta, Kardec fala o seguinte: ele pergunta o seguinte: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais as pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Então, ele quer saber, né, que efeito podem produzir aquelas fórmulas, aqueles pactos, né, que as pessoas muitas vezes utilizam porque elas querem que os espíritos façam as coisas para elas, né? E ele diz aqui, o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Então, se você está procedendo de boa fé, você está pedindo ajuda dos espíritos através, né, de impactos, de uma forma, de uma receita para te ajudar, isso, ele diz aqui, pode ser ridículo para você, porque os espíritos não se prestam a isso, né? Mas se você está de boa fé, você acaba, né, ficando ridicularizada por não saber que os espíritos não se propõem a esse tipo de coisa. Então, ele diz aqui. Então, olha a pergunta: que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais as pessoas há que pretendem dispor da ajuda dos espíritos? Então, eu quero fazer alguma coisa
Então, eu acho que me disseram que uma comida especial, um banho especial, uma fórmula especial de arrumar as pedras, botar assim, botar assado, e isso vai me ajudar a resolver aquele problema que eu tenho. Ele diz, se você está agindo de boa fé, achando que os espíritos vão te ajudar nessa tua arrumação, isso é um pensamento ridículo seu. Aí diz aqui, no caso contrário, se você não está agindo de boa fé e de má fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Entendeu? Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha operação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, tem gente que pinta na porta, né, aqueles símbolos. Eu estou na questão 553, Júlio dos Espíritos. Tem pessoas que pintam aqueles sinais, né, na porta, tipo umas cruzes, ou cheio de pontas, faz os sinais, bota as figuras feias. Nada disso funciona. Nada disso, tá? Nada disso tem qualquer ação sobre os espíritos, porque eles somente são atraídos pelo nosso pensamento e não pelas coisas materiais. Então, às vezes, a pessoa, né, pega um instrumento desse, uma bola de cristal, né, ou um artefato qualquer, ou faz uma imagem, uma pintura, um negócio desse, e diz que aquilo que ela fez, aquela pintura, aquele objeto, atrai o espírito. Não, não atrai o espírito. O que atrai o espírito são os nossos pensamentos. Entendeu? Então, a pessoa pode chegar lá, se vestir de bruxo e botar roupa colorida, botar muito de adereço na mão, né? Fazer toda aquela parafernália ambiente, achando que aqueles objetos materiais vão atrair os espíritos. Não, não vão atrair os espíritos. O que atrai os espíritos são os nossos pensamentos. É isso que atrai os espíritos. Mas, muitas vezes, a pessoa, para fazer um espetáculo, ela usa isso. Por exemplo, eu estava agora, meu marido achou agora um vídeo aí de um grupo religioso, né? Que, gente, a gente vê como tem pessoas que ainda se deixam levar por esse tipo de coisa. Cidadão que diz ser o líder religioso, ele coloca, sabe aquele chapeuzinho que eu não lembro nunca o nome, que o judeu usava, mas que o Papa também usa, Sodiléu, eu não tenho certeza do nome. Sabe qual é? Os judeus usam quando entram na sinagoga, né? Mas o Papa também tem um igual. Não é Solidel? Eu não sei o nome, eu nunca gravo. Eu acho que é Solidel, né? Solidel. Liga aí, você que conhece. Eu sei que o Papa usa. Então, eu acho que é a Solidel. A Eloá foi pedir informações ali, porque o marido dela é judeu. Então, eles usam, toda vez que você entra numa sinagoga, o homem, tem que colocar aquilo na cabeça. E o Papa também usa. Então, o cidadão lá, fala, Eloá, liga aí teu microfone. Não, tu não ligou o microfone, liga aí. Ou então escreve aí no chat que eu. Acho que é Kipá, não é Kipá, não. Kipá, É que pá, Kipá, que pá, Kipá. né? Então, o cidadão colocou um kipar daquele, colocou uma vestimenta azul, comprida,
tipo como se fosse um grande vestidão largo, cheio de ondulações, onde ele girava para um lado do outro, sabe? Com os negócios dourados. Então, parecia uma vestimenta daqueles sacerdotes lá da Babilônia, né? Grande, largo. Então, ele dançava e rodava. E o kipar na cabeça. Ele misturando tudo, né? E saía rodando pelo salão, dando aquele espetáculo, cantando uma música ridícula, ridícula. Vão dar uma passadinha, vão dar uma saidinha, um negócio assim, a música. Na verdade, era só um refrão, a música, né? E dançando, girando para tudo quanto é lado, e levando as pessoas para o salão para rodarem com ele, e fazendo as pessoas girarem, girarem, girarem. E as pessoas entravam em transe, um monte de médium, né? Gerando em transe, e ele cantando aquela música, sabe? E atraindo as pessoas. Ora, meu Deus do céu. Então as pessoas ficam presas ao espetáculo, né? Ali, aqueles. Não! E que aquilo vai atrair os bons espíritos, os espíritos bons, vai atrair Deus, se bem que Jesus, se os bons espíritos superiores vão para aquele negócio, tipo de coisa ali, né? Mas não é aquilo que atrai os espíritos. É o pensamento dele. Agora, o que ele está pensando ao fazer aquilo, eu não sei. E que tipo de espíritos ele atrai, fazendo aquele tipo de espetáculo, eu também não sei. Mas o que a gente sabe é que então, os espíritos não são atraídos por esses espetáculos, pelos esses objetos, essas questões materiais. Eles são atraídos pelo nosso pensamento. Vamos pegar aí o livro dos médiuns, quando eu botei para vocês aí no apoio, na questão 282, questão 282, 17ª pergunta. Está no capítulo 24, capítulo das evocações. Tá? Então, a questão do item 282, pergunta 17, 17ª. Kardec pergunta assim: certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem alguns? Então, o sujeito usa a figa para dar sorte, né? Bota não sei o quê atrás da porta, ou bota não sei o quê do alto da porta para espantar os espíritos. Usa, às vezes, um colar com uma medalha que aquilo atrai ou espanta espíritos. Aí olha o que os espíritos respondem. Esta pergunta era escusada. Quer dizer, essa pergunta não era necessária, isso que ele está dizendo. Esta pergunta era escusada, esta pergunta não era necessária, porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Tá? Porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. Se o espírito mandar você botar alguma coisa na sua casa para espantar os maus espíritos, não é um espírito evoluído, nem um bom espírito. Não é. Tá? Aí ele vai aqui. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que seja, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Então, não existe nada disso. Tá? São coisas que são produto da nossa imaginação, da nossa, vamos dizer assim,
como é que eu poderia, a palavra me fugiu agora, superstição. É da nossa superstição. Nada disso vai deter. Por exemplo, se você estabelece afinidade, consequentemente, sintonia com o mau espírito, aí depois você quer se livrar dele, aí você arruma uma vasilha, bota umas pedras dentro, ou acende vamos dizer assim, um defumador, uma coisa assim. Pronto, vou espantar. Não vai, porque você atraiu ele pelo teu pensamento. Você estabeleceu afinidade, sintonia com ele. E agora que ele veio, está em sintonia com você, você acha que queimar umas ervas vai espantá-lo? Não, vai espantá-lo. Só se ele for muito, muito ignorante. Como aquele que o doutor Bezerra falou que uma vez no livro Livros do Ramiro Gama, quando o doutor Bezerra disse que estava doutrinando o espírito, que é de uma ignorância total. E esse espírito, quando estava encarnado, ele era um tremendo chave de cadeia. Aquele que só vivia preso, vigarista, aplicava golpes, lá em 1920, qualquer coisa. Aplicava golpe, era preso ali há 3 dias, a polícia soltava. Aí ele aplicava golpe de novo, ele era preso. E aí a polícia corria atrás dele, prendia. A única coisa que ele tinha medo era de polícia. Porque toda vez que a polícia vinha, metia o tapa nele, né? Tomava as coisas dele e prendia. E lá na prisão, às vezes, ele apanhava. Mas daqui a pouco ele estava solto, ele novamente vivia nessa história, fazia de novo. A única coisa que ele tinha medo era da polícia. Aí um dia ele vai bater na mesa mediúnica. Quem é o doutrinador? Doutor Bezerra. Aí doutor Bezerra começou a conversar com ele. E doutor Bezerra percebeu que ele, sabe, falar com ele sobre Deus, transformar, não ia levar nada, porque ele era um espírito tão ignorante ainda, que ele não conseguia captar nada. O que ele queria, na verdade, era tomar o tempo do pessoal da reunião mediúnica. Era ficar ali enrolando, enrolando. E o doutor Bezerra já tinha falado com ele várias vezes para ele ir embora. E ele não ia, ele continuava. Aí o doutor Bezerra pensou assim, esse sujeito, quando encarnado, tinha medo da polícia. O que o doutor Bezerra fez? Batia da mesa assim, ó, polícia, 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 o espírito foi embora. O doutor Bezerra contando isso. Por quê? Porque era um espírito tão, sabe? E não adiantava falar nada com ele. Ele não compreendia. A única coisa que ele tinha medo era de polícia. Falava em polícia, ele ficava assustado. Aí o doutor Bezerra disse assim, já que ele não quer ir, eu estou pedindo para ele ir embora. Né? Porque ele está enrolando, está tomando. A Bezerra vai ter polícia, polícia, polícia. O espírito foi embora correndo. Olha só, ainda tão materializado, né? Tão materializado. Conta para o doutor Bezerra. Um espírito desse, você até pode assustar, dizendo, ó, eu vou fazer um negócio aqui, um negócio ali, para assustar. Aí ele pode até ficar assustado, achando que você realmente pode. Oh, vou botar aqui, vou fazer um negócio, vou botar seu nome, vou botar na boca do sapo. E até ele pode ser que ele acredite, pelo alto nível de ignorância dele. Mas fora isso, eles vão rir, como eles riem muitas vezes daqueles processos de exorcismos. Entendeu? Então, você não vai assustar ninguém, um espírito desse nível, que foi atraído por quem? Pelo nosso pensamento. Qual é a maneira que você tem de se libertar dele? Está lá na questão, se eu não me engano, 607, deixa eu ver aqui, ó, se é ela mesmo. Não, não é 607, não, peraí. Deixa eu ver aqui. Aquela tem aqui, já um instantinho, um minutinho, eu já mostro aqui. É a única forma que a gente tem de libertar-se desses espíritos. Aqui, ó. É a
467. 467 de Livro dos Espíritos. Só dessa forma, ó. Pode o homem eximir-se das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Olha quem os espíritos respondem. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Aí a 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos, cuja influência a vontade do homem repele? O que queria que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um homem propício, de um momento propício, como o gato que tocai o rato. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, que vos insuflam as paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esse vos assalta pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação. É a única forma que a gente tem de afastar os espíritos maus, os espíritos que devem nos fazer infelizes, imitando o nosso padrão vibratório. Não é aumentando. Se você tem uma figa pequenininha, eu vou comprar uma figa grandona. Não é? Não é por aí. Não é botando. Eu tinha na porta da minha casa 3 folhas de espada São Jorge. Vou comprar um vaso grandão e vou botar na porta da minha casa de espada de São Jorge. Não é assim. Se ele foi atraído pelo nosso pensamento, a única maneira de você afastá-lo de você é mudar o seu pensamento. Mudar a forma de pensar. Deixar de oferecer para ele oportunidade de estar perto de você. É o que está aqui no Livro dos Médiuns, né? Ele diz: matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, plantas ou objetos, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Então, não adianta. Não faz efeito. 553A. Aí Kardec pergunta: mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Então, mas tem espíritos que ditam fórmulas cabalísticas para a gente repetir, né? A fórmula vem deles. Olha o que ele diz: efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem chamados conjuntos. Daí ele diz para a gente o seguinte: ó, você usa a roupa assim, bota esse artefato na cabeça, compra isso, compra aquilo, faz assim, faz assado, grita essas frases, repete esses versos, que vai estar tudo certo. Olha o que os espíritos dizem: ficai certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Eles passam essa recomendação para o sujeito e depois eles ficam rindo, porque nós acreditamos naquelas besteiras que eles falaram. É isso aqui. Que eles ficai certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem, quer dizer, debocham
e zombam da vossa credulidade. Tipo assim, olha só, esse sujeito acreditou nessas besteiras que eu falei. Entendeu? A não ser que o espírito também seja de uma ignorância tal que ele acredite nisso. E aí ele receita para você fazer. Ele, não, eu acredito, faz assim que dá certo. E você faz. Agora, a maioria deles, não. É para zombar mesmo das pessoas. Entendeu? Então, muito claro aqui o que os espíritos dizem. Que alguns espíritos falam sim essas coisas para a gente fazer, até manda lista, a pessoa anota, vai lá na loja, compra um monte de besteira. E ele diz aqui, esses espíritos, se não são ignorantes, quer dizer, se não, que ele pode às vezes estar mandando você fazer porque ele acredita. Aí outro departamento. Ele acredita, não quer dizer que vai dar certo, mas ele acredita, está mandando você fazer porque ele acredita que dê certo. Mas a maioria deles não, sabe que não dá certo isso. Claro que não dá certo. Entendeu? Sabem que não dá certo. E se desse certo, gente, pensa bem. Você faz uma besteira muito grande. Depois você compra um monte de coisa lá da lojinha, faz um salabaleque, põe na tua porta e aquela besteira que você fez está resolvido o problema. Ah, não é por aí. A gente sabe que não é por aí. É, Rose, fala. pensei nesses golpistas que tem por aí, né? Essas pessoas também passam receitinha falsa, esses médicos falsos, né? Tem Sim, tudo a ver, né, com esse desencarnado aí, né? a gente sabe, gente, que tudo está, a base de tudo isso é a questão moral. Se você teve um comportamento equivocado, não vai ser com chá, com banho, com objeto, que aquilo vai ser corrigido. Não é assim. O livro dos médiuns deixou muito claro aqui, na questão 282, item 17. Deixou muito claro. É aquela coisa, a gente se engana porque a gente quer. Está aqui. Ele ainda, no livro dos médiuns, ele ainda responde, ele já começa respondendo para Kardec. Esta pergunta não tem razão de ser. Ele diz, esta pergunta era escusada, quer dizer, essa pergunta era dispensável. Você não precisava fazer essa pergunta. E ele diz, porquanto nem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. E ele diz aqui, fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhante absurdo. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza, seja vegetal, seja animal, seja sólido, tá? Jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas, das pessoas que querem acreditar. Então, a gente acredita porque quer. Márcia quer falar alguma coisa? Ele levantou a mãozinha aí. Sim, Fala, Márcia. eu participei da igreja messiânica antes de ser espírita, e lá eles usam o uricária, que é uma medalha, para você aplicar o jorei. Eles falam que a luz vem, passa pelo aquele objeto para depois refletir na pessoa. Então, na hora de ministrar o jorei, é, você não está em pressa, você está conversando com outras pessoas. Eu sempre me questionei muito sobre isso, eu não aceitava, né? Eu achava muito estranho. E tem muito a ver com tudo que você está falando. Porque aí ele está dizendo que você é só um intermediário. Ou melhor, você não influencia em nada. A luz passa através do objeto. Né? Isso, E que o isso. teu pensamento não influi.
É isso E, que exatamente. teu pensamento não influi. Claro que teu pensamento influi. Já pensou? Eu estou aqui aplicando um passe de uma pessoa, não vou falar o jurei, vou falar um passe, e estou conversando sobre o assassinato que teve ali na esquina. Claro que meu pensamento vai influir no meu fluido. Claro que vai. E as orações era tudo feito em japonês, ninguém entendia nada. Olha, E eu qualquer falo curso lá, línguas do Paulo de Tarso. e qualquer curso dentro da religião era pago. Se E você aí é o quisesse que ele fazer diz, qualquer coisa. né? O que adianta eu falar em línguas se ninguém vai entender o que eu estou falando? Ninguém vai Exatamente. entender o que eu estou falando, né? Eu estou Só falando uma Deus, experiência que eu tive e como eu reagi diante da situação. quer dizer, só Tanto é que eu Deus, saí. né? Então, são coisas que a gente aprende da doutrina, não tem nada a ver. Então, aqui, né? Nessa 53, como os espíritos respondem, ficar certo que os espíritos se aproveitam das pessoas crédulas, se aproveitam, né? E debocham. 554. Não pode. Ah, um livro que eu vou pegar agora, eu não botei, não, eu esqueci. Quem tiver aí um consolador, pega um consolador aí. Ele diz aqui: não pode, a pergunta de Kardec, aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã. Então, não, Qual a questão, Rose? Qual a ele pode questão? dizer 214. Ele diz aqui, ó, mas eu estou naquele 54 do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, pode ser que um objeto sirva, tá, para auxiliar a pessoa na concentração. Mas aí você não pode dizer que aquilo está sendo feito por causa do objeto. Tá? Por isso que Kardec botou: não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama virtude de um talismã, atrair o espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos pensamentos depende da natureza do espírito que é atraído. Então, o espírito vai ser atraído pela intenção do teu pensamento. Entendeu? Então, o teu pensamento como é? Esse é o espírito que virá. Aquele que simpatiza com o teu pensamento. Aí ele diz aqui: ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar, quer dizer, de alcançar, de obter, o desejar um fim mais material do que moral. Então, ele está dizendo: aquele que confia num talismã, né, normalmente é uma pessoa que está mais preocupada com a obtenção de algo material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia. Olha o que ele diz com o amigo espiritual diz aqui. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença no talismã como uma forma de atrair espíritos ou de fazer você obter alguma coisa, denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Escarninho quer dizer debochados, cínicos. Então, ele diz: qualquer pessoa que acredite que com um objeto ela pode atrair um espírito para fazer o que ela quiser, para ajudá-la, ou que com aquele objeto ela pode conseguir alguma coisa para ela, ou usar aquele objeto para fazer mal a alguém,
Ele diz, isso denuncia uma inferioridade dessa pessoa e uma fraqueza de ideias. A fraqueza de ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos, escarninhos, porque eles vão, opa, com esse aí dá para a gente fazer as coisas. Vamos olhar no livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, questão 214. Perguntam o seguinte para Emmanuel: como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Talismã da felicidade pessoal. Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos e indispensáveis às suas realizações. Como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficais certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Esse é o melhor talismã, é um bom coração. Como aqueles nossos irmãos, né, que às vezes são de outras religiões, a gente respeita, acendem a vela para iluminar nossos caminhos. Né? Acende uma vela para iluminar os caminhos. Então, aí a gente percebe isso, né? Questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou dupla vista. Aí a gente lembra das rezadeiras, né? Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeira aos olhos dos ignorantes? Então, às vezes, a pessoa, né, faz alguma coisa que a ciência explica muito facilmente, mas, como aquele grupo que viu aquilo não compreende, chama de feiticeiro. Aí, quando eu estava fazendo estudo, sabe de que eu me lembrei? De Bartolomeu Bueno da Silva, um bandeirante. Esse bandeirante, lá do século XVIII, tá? Ele descobriu ouro no interior de Goiás. E ele aprisionava os índios para ajudá-lo, né, a extrair ouro dos rios, da terra, né? E ele recebeu um título dos indígenas de Anhanguera. Anhanguera significa diabo velho, feiticeiro. Bartolomeu Bueno da Silva. Ele recebeu do rei Dom João V um título de capitão-mor das Minas. Então, ele foi pelo sertão adentro, pelo interior de Goiás, aprisionando indígenas para poder arrancar o ouro, né, do rio. E os índios, é lógico, não aceitavam a escravidão com facilidade. Então, o que ele um dia fez? Mandou que seus homens, os capangas deles, né, outros homens, pegassem, juntassem galões de aguardente. Aí juntaram lá os caras 3, 4 galões, aqueles barris de aguardente. E ele mandou jogar no rio, na frente dos indígenas. Que os indígenas não estavam querendo trabalhar mais das minas, né? Então ele disse assim: eu tenho que fazer alguma coisa para os índios terem medo de mim. Então mandou juntar vários barris de aguardente. Os homens juntaram, ele disse: joga tudo no rio. Aí os homens jogaram o aguardente no rio. Ele pegou uma tocha e jogou em cima do rio. O que aconteceu? Jogou fogo do rio.
E aí ele disse, se vocês não me obedecerem, tá? Eu vou botar fogo em todas as águas dos outros rios. Os índios, que não conheciam aquilo, passaram a chamá-lo de diabo velho. Frente, frente. E todo mundo sabe hoje o que é isso, não é? Então, ele usou dessa técnica que ele conhecia, mas os índios não conheciam. Então, ele ficou. Existe essa lenda indígena, né? O diabo velho, feiticeiro. Ele jogou aguardente do rio, jogou uma tocha que ele pegou fogo direto. Os índios ficaram apavorados e passaram a adorá-lo e obedecê-lo como um bom, como um feiticeiro, que, na realidade, o que ele queria era o mal para os índios. Os tornava escravos, né? Para que eles pudessem minerar, arrancar o ouro da terra e dos rios para ele, que servia ao rei Dom João V. Isso, gente, em 1720 e pouco, século XVIII. Hoje, ainda não tem gente que acredita nos poderes sobrenaturais que algumas pessoas dizem ter. Eu estava vendo um vídeo desse também. De vez em quando aparecem uns vídeos desse na minha página. Eu não sei por que vem. Está lá todo mundo na igreja velando um cidadão que está morto no caixão. E o chefe religioso lá começa a dançar, que aí é uma misturada, sabe, de religião pentecostal com religião africana. Eles fazem essa mistura. É uma mistura que eles fazem. E começa a dançar, rodar, entrar em transe, e a tampa do caixão abre e o defunto levanta, e ele diz que é o poder dele. Como agora também um cidadão aí que é milionário, 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 né? É um desses que se dizem, eu digo que é vigarista, porque aquilo não é um pastor nem um profeta, é um vigarista, dizendo que estava no hospital quando uma senhora chegou para ele dizendo que o médico tinha acabado de dar para ela um laudo que o filho dela, do ventre, já estava morto há 3 ou 4 dias. E ele botou a mão no ventre dela e a criança começou a pular. E ele mandou falar para o médico que a criança estava viva. E o médico... Primeiro que uma pessoa que está... Uma criança 3, 4 dias morta na barriga já pode estar até já toda com problema de infecção, né? Então, aí todo mundo aplaude, grita, né? Venera ele. Então o cara fala uma mentira dessa, mentira mesmo, porque de vez em quando ele conta umas mentiras terríveis, que ele foi engolido por uma grande baleia, um tubarão, ficou 30 dias e depois saiu através das orações. Mas eu tenho a cara de pau de contar essas histórias dentro de um templo religioso, né? Então, para mim, é vigarista. Mas as pessoas crédulas acreditam. As pessoas crédulas, inocentes, acreditam naquela criatura. Então, o problema não está tanto em quem acredita, não. Porque a gente sabe que ainda existe pessoa assim, né? Com esse nível de... Eu não sei se é porque... Sei lá, eu não sei por quê. Mas a pessoa acredita nessa criatura e faz o que a criatura pede. Faz. Como ele descaradamente pede dinheiro, R$ 300 para ajudar ele a entrar ir lá do Rio Jordão, na Palestina, para poder lhe trazer água benta de lá para eles, uma coisa assim. E as pessoas acreditam, como aquelas que estavam no Maracanã e jogaram suas próteses. Vocês lembram disso, né? As pessoas saindo do Maracanã com sacos e sacos de prótese, de óculos e tudo mais. Porque ele dizia que se você usa uma prótese, você não vai precisar mais. Que ele fazia aquela unção e a pessoa jogava a prótese e já não precisava, ia sair andando. E as pessoas saíram se arrastando de lá. E ele levou as próteses todas.
A pessoa não para pensar que, entre aspas, o milagre de Deus já está na prótese. Né? Que Deus deu ao homem a inteligência para fabricar a prótese, o óculos. Nesse dia, muita gente jogou o óculos, que ele disse para as pessoas: joguem os óculos. Vocês não, a partir de agora, vocês não precisarão mais de óculos. E jogaram, as pessoas quebraram os óculos, jogaram os óculos. E depois, né, a Bíblia continuou. Porque o milagre está aqui. A ciência que fabrica para óculos, para você que tem um problema, enxergar. Então, esse tipo de sujeito, esses anhangueras, estão por aí até hoje. Estão por aí até hoje. E existem pessoas que são essas que a gente não tem nem como dizer como pode acreditar em algo desse tipo, mas acredita. E aí tem a Ô, notícia. Rose, Oi. ele pede doação da opção de 5 contas bancárias. Sim, é difícil, né? É complicado. Então, aí tem a notinha de Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, né? Dessas duas ciências, que é o espiritismo e o magnetismo, conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. É a tal da ressurreição dos mortos. Aquele que acredita que Jesus ressuscitou dos mortos em carne e osso está acreditando numa crendice, porque a ciência prova que você, depois que você abandona, o espírito abandona aquele corpo não volta viva, se estiver realmente morto, com todas as suas funções canceladas. Seria isso uma violação da lei da natureza. Então, não existe ressurreição de carne. Não existe. A ressurreição é do outro aspecto. Mas ressurreição de carne, Jesus voltou com o mesmo corpo que ele tinha, não, isso é crendice. Mas tem pessoas até hoje, não tem? Que acreditam. E aí? 556. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí. Quando, olha aí, secundada, quer dizer, acompanhada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, pode, sim, pode, mas não é milagre, é força magnética. Tem pessoas que são dotadas de grande força magnética. E se essa grande força magnética estiver acompanhada pela pureza dos sentimentos, pela grande vontade de praticar o bem, você consegue a ajuda dos bons espíritos e vem em nosso auxílio realizar aquela cura. Ah, mas ainda tem um parênteses aí, né? É claro, se isso for da vontade de Deus. Porque se Deus achar que ele ainda não pode ser curado, não vai adiantar pela grande força magnética. Por isso que a gente pede a Deus
o auxílio, mas não esquece daquela frase de Jesus, que seja feita, Senhor, a vossa vontade e não a minha. E aí você deixa nas mãos de Deus. Vamos dar uma olhadinha na questão 658 de O Livro dos Espíritos? 658. A prece. Fala da parte terceira, capítulo 2, da Lei de Adoração. Aí olha que o Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? Aí os amigos espirituais responderam: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, que é a tal pureza dos sentimentos. Pois para ele a intenção é tudo. Entendeu? A intenção é tudo. É a sua intenção que Deus vai observar. Não é o tamanho da prece, não são as palavras da prece. Se você faz uma prece belíssima, com palavras rebuscadas, ou com palavras. Aí tem gente assim, não. Se você faz uma prece bem simplesinha, que Deus prefere uma prece simples do que uma prece cheia de palavras bonitas. Não interessa se a prece é simples ou se a prece é com palavras bonitas. A intenção é que vale. Você pode fazer uma prece com palavras belíssimas e com a verdadeira intenção de ajudar. E você pode fazer uma prece simplesinha, sem nenhuma boa intenção. E não vai funcionar. Então, não interessa se a prece é grande, pequena, se é com palavras belíssimas ou com palavras simples. O que vale é a intenção. Tá? É isso que vale. É a pureza dos sentimentos. Aí os espíritos continuam aqui. Ó. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração. É a questão do sentimento. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não crias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a intenção é tudo para Deus. Né? Então, se a pessoa faz uma prece realmente, né, com pureza de coração, como ele falou aqui, ó, mesmo que não seja uma pessoa muito elevada, né? Pode ser uma pessoa orgulhosa e egoísta, mas que se arrepende daquilo que ela está fazendo. Se ela fizer uma prece sincera, Deus ouve, Deus busca ajudar. Né? Então, ele diz aqui: cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os pequenos e seu proveito à credulidade alheia. Então, como esse cidadão que eu falei, que disse que ficou não sei quantos dias na barriga de um animal. Depois ele falou que um tubarão branco no oceano durante horas pela vida deles. Imagina você lutar com um tubarão branco durante horas. Essas coisas que ele conta, entendeu? Essas coisas que ele conta. Esse que ele fez com a mulher lá do hospital. E as pessoas, né, acreditam. Então, ele diz aqui, ó. Ele diz aqui. Desconfie da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar o maravilhoso que há de mais simples e natural. Agora, importa desconfiar dessas narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram
em seu proveito a credulidade ali. Então, essas histórias mirabolantes de lutar com o tubarão branco durante horas, né, para mostrar que o cidadão é um profeta, ele diz aqui, desconfia disso aí, porque são pessoas que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Aí o outro vai para o mar, vê o tubarão, ele vai brigar com o tubarão mata ele. Bênçãos e maldições, 557, né? Vamos fazer essa para a gente encerrar. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Quer dizer, nós podemos receber, né, uma bênção, uma maldição. Aí ele diz aqui, ó, Deus não escuta a maldição injusta, como se tivesse maldição justa, né? A maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Qualquer um que diz, está no Evangelho, que diz raca é uma maldição, né? Que diz raca para o irmão, não cai nas graças do Senhor, né? Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Mas olha o que ele diz aqui. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência sobre a matéria. Quer dizer, quando é que algo desse tipo pode nos afetar? Quando a gente tem esse mal dentro da gente. Se eu ainda sintonizo com coisas ruins, eu me coloco aonde? Na faixa vibratória desses espíritos maus. E aí pode ser que algo desse tipo me pegue, me atinja. Por isso que ele diz, como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, nós ainda somos assim, inferiores, imperfeitos, né? Pode a maldição, o pensamento mal do outro, exercer momentaneamente, durante o tempo que eu tenho nesse padrão vibratório baixo, influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica, por vontade de Deus, como momento de prova para aquele que é belo objeto. Isso acontece porque Deus permite. Por que permite? Eu não estou aqui no raso, então vou ter que tirar uma lição disso. Aí ele diz aqui, ademais, o que é comum é serem amaldiçoados maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, senão... como ele diz aqui, o mal, a maldição, o mal, somente fere o maldito, quer dizer, aquele que foi amaldiçoado, tá, gente? Aqui a palavra maldito não quer dizer que ele está chamando a gente de maldita, não, ele está dizendo o seguinte, aquele que sofre a maldição é o maldito, né? Então, o maldito, separa a palavrinha aí, maldito, né? Então, é o dito cujo que se deixou a ser atingido por aquele mal. Por quê? Porque ele está naquele nível vibratório. Entendeu? Então, ele diz aqui, jamais a bênção e a maldição podem desfiar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então, se nós ainda estamos vivendo de uma forma leviana, abrindo brechas, né, buscando estabelecer afinidade, sintonia com esses espíritos inferiores, se ainda damos, né, guarida ao mal, esses pensamentos negativos podem sim nos atingir momentaneamente, como ele diz aqui. A partir do momento que você comece a mudar
a sua forma de ser, de pensar, essa influência vai diminuir. Por quê? Porque o teu campo de energia, o teu campo de proteção vai ficando mais sólido. E você não vai ser encontrado nem atingido com facilidade por esses espíritos. Então, fica bem claro isso. Se ainda somos atingidos por esse tipo de coisa, é porque nós ainda permitimos que isso aconteça. Será que o espírito já bastante evoluído? Vamos falar do contemporâneo nosso, de um Chico, uma maldição que alguém lançasse sobre ele, porque muitos lançaram, que não gostavam dele. O atingiu. Não. Primeiro porque tem um fato, você também não pode dar guarida daquilo. E, meu Deus, ele me ameaçou que vai acontecer. Ah, pronto, já abriu brecha. Né? Já abriu brecha. Claro que não. Claro que não. Depende de nós. Para a gente encerrar, eu trouxe um texto aqui do Chico. Do Chico, não. É a psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Vou compartilhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele vai falar justamente, Emmanuel vai falar para a gente, sobre essa influenciação espiritual, né? Que pode nos atingir, como nós vimos aqui na questão 557. Pode nos atingir se nós ainda estamos, né, navegando nesses mares agitados. Então, isso aqui, sempre que ele vai nos dando os alertas. O livro é Estude e Viva. Quem quiser depois ler o texto todo, os outros textos, livro Estude e Viva, capítulo 35, Influenciações Espirituais. Esse livro foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, tá? Chico e Valdo Vieira. Algumas mensagens eram do André Luiz. O Chico psicografava a mensagem de Emmanuel e o André Luiz, mensagens de André Luiz. Então, ele diz aqui, sempre que você experimente... Deixa eu só pegar aqui um instantinho, só para conferir uma coisa aqui. É o capítulo 35, só para confirmar um amigo espiritual dessa mensagem. Aqui no, deixa eu ver aqui. Eu acho que... Deixa eu só querer... Se ele diz aqui, eu falei, Emmanuel... Deixa eu ver se ele coloca aqui. Pá, 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 pá. Eu acho que Emmanuel, não tenho certeza, não. Mas também, a Emmanuel e André Luiz não importa, são dois benfeitores. Ele diz aqui, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica, quer dizer, ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, ele diz para a gente o quê? Observe-se se você está, né, percebendo que você está sempre ali recebendo aquela mensagem, aquela situação, né, constante ali. Essa mensagem é de André Luiz. André Luiz, porque cada capítulo tem duas mensagens. A primeira mensagem aqui foi... deixa eu só abrir aqui rapidinho. A primeira mensagem foi ambiente espiritual, Emmanuel. E a segunda, que é
A segunda, que é essa que nós estamos lendo aqui, Influenciações Espirituais Sutis, essa é de André Luiz. Então, André Luiz faz essa recomendação para a gente. Sempre que você experimenta o estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem uma causa orgânica ou moral de destaque, havente, quer dizer, pense na hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mestres espirituais a socorrer você. Quer dizer, avalie-se e pense, não, realmente, isso não é normal. Eu não tenho razões na minha vida para estar me sentindo assim. Essa é a verdadeira ocasião de humildade da prece e do passe. Ou então a pessoa diga, não, realmente, o meu comportamento não tem sido muito bom, não. Eu acho que eu estou dando oportunidade para os espíritos menos felizes. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, inclui-se dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas, quando a pessoa está muito negativa. Ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. A pessoa que começa a ler uma página, aí dá uma cansada, logo dá enxoo, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Aborrecimentos imanifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismo, subreptícios, aqueles pessimismos constantes, imitações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes, suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência do pranto. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo. Mas, passado minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental, e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Você nem percebe que aquilo não é seu. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para oportunidade de encontro e perspectiva, conversação, recebimento de carta clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas mini-obsessões, é a tal da, como diz, a obsessão natural, né? Ou a simples obsessão simples, né? Meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então, André Luiz, né, através da psicografia do Valdo Vieira, deixa para a gente aqui alguns alertas. Alguns alertas, né? Porque às vezes a pessoa ela não percebe aquilo que está acontecendo, ela não percebe. Né? E isso aqui está relacionado com as tais maldições. Aquele espírito percebe o nosso comportamento e atua aí. Atua.
Atue. Tanto que André Luiz diz assim, se observe, pense em você nos últimos 15 dias. Será que em algum momento você não se deixou envolver? Por isso que ele diz aqui, ó, como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Como nós ainda somos muito, né, assim, inconstantes, pode sim. Tem PDF disso, esse- Rose? Oi? Se tem Isso, eu mandei, PDF? se tiver, eu vou mandar para vocês. O livrinho Manda, aqui, ó. Eu por tenho, eu favor. tenho, eu posso mandar. Manda Eu boto aí. pro grupo. Entendeu? Eu tenho. Então bota aí pra gente, Ana, se você tem. Bota no grupo Estudo do Evangelho pra gente. Tá, no intervalo eu mando. Então, aí a pessoa, maldição. Não, não é a maldição como se nós fôssemos inocentes. Nós abrimos brecha para que aquele companheiro, que muitas vezes quer nos ver por baixo, atue. Atue. Agora, se o nosso padrão vibratório fosse aqui, nenhuma daquelas coisas citadas pelo André Luiz nos afetaríamos, nenhuma daquelas. Mas quando a gente lê aquilo, eu me coloquei dentro de umas 4 ali, no mínimo. Não é? A gente olha ali, nossa Senhora, olha Ei, Rose, outra vez. todos Eu os aqui outra meus vez. irmãos, eu É por notando, ali. né? É por ali que Todos os ele meus entra. irmãos. E É como ele não fogo. gosta da gente, então, ele nem gosta nem desgosta. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele observa a pessoa assim e faz. Aí o outro vai dizer assim, que fizeram trabalho para mim. Ué, por que o tal do trabalho pegou? Por causa disso aqui que o André Luiz falou. Começa de uma forma muito sutil, que você nem percebe que é uma influenciação espiritual. Você acha que é coisa sua mesmo. Mas a gente, às vezes, se pega, vai ler. E são essas brechas, essas oportunidades que nós damos, e eles nos tocam. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Daí, Rose, a gente percebe que a gente fica lembrando, no caso, eu falo por mim, né? Lembrando assim de uma reuniãozinha que eu tive conversando com um grupo de amigos, umas conversas assim não tão boas, e passado uns dias a pessoa começa a ter problemas. Aí, sabe, a hora que a ficha cai. Quer dizer, são as conversas que na hora a gente está adorando o papo que a gente nem percebe. Nem percebe. Perfeito, Ana. Muito bem lembrado. Porque, às vezes, a resposta não vem imediata. Entendeu? Porque o ponto fraco da gente, no caso o meu, é bater um papinho, aquela fofoquinha básica. Aí é ali que eles me pegam. Eu estou com os meus 6 irmãos e eu, todo mundo meio, sabe como é que é? Com problema de saúde, uns piores. E aí a gente vai ficando, peraí, a família toda, todos estão envelhecendo, todos eles, aí tu já, né? Fica Entendeu? ligado, né? Então, é por aí, é o que você falou mesmo. É o que você falou. Depois, como diz o outro, né? Depois vem a cobrança. Às vezes é isso mesmo. A gente abre a brecha, entendeu? Abre a brecha e fica naquele papinho, né? E malha todo mundo, né? Malha todo mundo. Depois vem a cobrança. E aí, como ele falou, é sutil. E aí você começa a sentir algumas coisas, quando vê, a bomba explode, né? Então, realmente muito bom esse capítulo aí do Influenciações Espirituais, desse texto do André Luiz. E ele vai dizendo outras coisas, são muito bons. Gente, semana que vem é dia 2 de setembro.
2 do 9. Nós vamos começar na questão 558. Das ocupações e missões dos espíritos. Questão 558, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha agora, tomar um cafezinho, porque está muito frio por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou passar aqui para... Eu acho que a Denise está em si, né? Eu vou passar para a Denise. Deixa eu interromper aqui a gravação.